Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e hoje nós vamos ouvir história. Fala galera, corta pra onde? Aqui. Fala galera, Jorge Castro, Batedeira Cast, terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Hoje vai ter história aqui. Cola com a gente, corta pro George. Tá nele já. Fala galera, aqui é o George. Vamos falar um pouquinho sobre narrativa hoje, hein? Vamos contar a história hoje. Seguinte galera, aqui nós estamos nós três reunidos, somos três amigos aqui de longas datas. Eu só queria já pedir, porque o pessoal pede no começo do vídeo, eu sempre peço no final. Já dá um joinha aí, entendeu? Coloca na velocidade 1.5 para assistir rápido, entendeu? Um podcast não tem importância. E envia para os amigos, se gostou. Se não gostou, aquele comentáriozinho interessante, manda para os inimigos para fazer raiva neles, entendeu? Mas o importante é estar mandando, espalhando aí para o pessoal assistir o nosso canal, beleza? Dá o joinha aí já e manda comentário pra gente que se quiser falar sobre algum assunto ou alguma coisa do tipo, a gente traz os especialistas aí. Valeu? Beleza. Então vamos lá, qual que é... Você quer falar um pouco, Jorge, sobre a questão narrativa. Existem várias vertentes na narrativa, né? Existem as histórias que vovó contava lá. Existem as histórias que o George vai contar hoje, muitas, interessantíssimas. E existem as histórias bem contadas, mesmo que para os eventos maltrapilhados. Aquele negócio horrível que você viu na sua vida. E você vai lá e conta uma história maravilhosa para aquele evento e transforma aquela narrativa em algo surreal. Então existem as várias problemáticas quando se analisa a narrativa. E a gente vai focar hoje aqui um pouquinho nas histórias da vovó, nas histórias do George, nas histórias bem contadas para os assuntos que te deprimem. Caraca, eu não tenho história pra contar, então. Não. Duvido. É só porque é público, né? Duvido, é só porque vai pro público. Eu não tenho história que eu posso contar assim. Entendi. Tem, cara, se abra. Tá, Vamos vir. Isso aqui é o mais complicado, mas não é. Então, exatamente. Eu tô bebendo aqui hoje um vinhozinho, você também tá acompanhando aí. Cheers. George não bebe. Não bebo, mas Não, bebo, ele né? tá bebendo aí uma Guinness. Guinness. Pô, quase bebendo um café, né, cara? Olha ali. Tá, já é uma boa história isso. Tá aí. Ok, como a Guinness quase explode? É isso aí. Só lembrando, né, pessoal, que tem vários tipos de narrativas, né? Primeiro é aquela focada na literal, né? Literária, de filmes, enfim, que é basicamente um enredo na qual tu conta uma história. E tem vários tipos, né? Que é linear, não linear. Nossa, né? profundo. São as lineares, não lineares. Tem também histórias contadas em primeira pessoa e em terceira pessoa. Sim. E também existe por gêneros, que é por aventura, épica, ou por suspense, ou que mais? Por mistério, né? Por romance. Então tem essa parte mais técnica, assim. Acho que a gente não vai enveredar tanto por esse lado. Eu não, né? eu não queria virar um debate político. Exato. Porque... Nossa, cadeiras voando. Exato. Vem com a gente. O Júlio tá fazendo falta. Júlio Neto. O Júlio tá fazendo falta aqui. Hoje. Mas, o seguinte. Eu não queria enveredar pro lado político e tal, se bem que uma das grandes formas de movimentação de massas, né, é através de narrativa, é através de uma história. Aquele caso de a vitória é contada, a história é contada pela versão do vitorioso. Pelo olhar do vitorioso. Pelo olhar do vitorioso. E não, então, assim, isso tudo também é história, né? Sei lá. Tu te referes, na verdade, a utilizar uma narrativa como uma propaganda política. Né? Como para divulgar, para propagar não conceitos só religiosos, políticos, isso que eu ia falar. Não esportivos, só político, enfim. não só político, mas guerras, né? Conflitos, digamos assim. Vamos usar uma palavra um pouco melhor. Conflitos. Como certeza. a Ucrânia e a Rússia agora. Né? Aí tem gente que fala que a culpa é de um, tem gente que fala que a culpa é do outro, e por aí vai. Mas, né, só o tempo que vai dizer se você ouvir o lado
se você ouvir os dois lados da história, entendeu? Porque se você ouvir só um lado, você vai só repetir, né? É o tal do papagaio, né? Que só repete aquilo que Cara, falou. a gente nunca vai ouvir, a gente nunca teremos acesso à verdadeira razão desses conflitos. Jamais teremos acesso a isso. A história bem contada, a narrativa melhor comentada vence. De fato, na narrativa e na prática. Não é só isso também, né? Você está fechado ali num grupo de pessoas, certo? E esse grupo que está ali, que é o grupo poder decisivo de alguma coisa. Eu falei que não queria entrar na política, a gente já estava comentando sobre isso. Mas já vamos limpar esse assunto e jogar isso para fora, né? Ele vai voltar, pode ter certeza. Tá? Narrativa com ênfase política, religiosa, tudo aquilo que nós não deveríamos ficar debatendo, cara, a narrativa volta. Volta, então. Exatamente, você tem lá um grupo lá, que numa sala lá tem 25 pessoas, né? Só essas 25 pessoas sabem o que eles estão conversando ali. E dessas 25 pessoas, né, tem talvez algumas pessoas conselheiras e tudo tal, que falam, olha, se você contar a história dessa forma, a gente consegue convencer fulano e tal. Então, o convencimento é a partir de uma contação de história, de uma narrativa, de uma... de certa forma, usa-se o poder do convencimento, né, através de, sei lá, de algo que parece ser palpável, certo? Porque você está conversando sobre um determinado assunto e aí faz com que... Mas tudo isso faz parte de um tem plano, convencimento. né? Aí aquela pessoa compra do seu lado, aí diz, existe uma... Então, aí a história real da coisa, como se formou e tudo e tal, tá naquela sala. Nunca vai sair dali. O que vai sair dali é o que eles combinarem que querem que saia. Mas em resumo, o que vocês acham? Quais são as características principais para que eu tenha uma narrativa vitoriosa? Para que exista uma narrativa vitoriosa, bem efetivada? Né? Quais são as características básicas? É do interlocutor? É da habilidade do interlocutor de se conectar com quem escuta, enfim, com quem escuta a narrativa, com quem escuta a história? Vai do poder da história, do evento, do conjunto de eventos que compõem aquela história? Quais são as características principais que vocês julgam pertinentérrimas, né, necessárias, para que uma história, uma narrativa seja... Vou deixar o George comentar. O que vocês acham? Eu não sei não. Dependendo do que ele comentar, eu concordo. De novo, né? Depende muito de quem está falando, de quem está escutando e do teor da conversa, né? Então, se for literário, né, depende do gênero que tu vai fazer. Se for se não sei se está enveredando para um lado mais, digamos, corporativo, isso também vai influenciar de forma diferente. Cara, é a utilização dos recursos disponíveis, é o environment, né? É tu fazer um prime adequado, né? As pessoas que estão participando mais ou menos entenderem do que é o evento, ou se o objetivo é surpreender, não entender o que está acontecendo. Então tem, eu acho que... Diversas variantes, né? Principalmente de quem planeja, de quem executa, tem que estar planejando bem isso aí, né? Se o cara é escritor, o cara pensar bem no enredo, pensar bem na narrativa. Se o cara faz um filme, o cara entender todos os elementos que ele tem disponível, o diretor lá do filme, né? Entender os elementos que ele tem disponível, tecnologia que ele tem disponível. Se for um cara que dá um speech, né? Ele também vai ter que ter toda uma narrativa especial para fazer sentido naquele evento, né? Então são alguns pontos apenas. No meu ponto de vista, a habilidade de contar uma história... Eu só queria colocar, porque a sua pergunta é para a história ser bem sucedida. Uhum. É isso, né? Isso. Eu não sei, eu nunca estudei sobre isso a fundo, né? Eu vi conceitos sobre o assunto e percepções que a gente vem estudando, porque lê algumas coisas e vê história acontecendo, né? E a gente conversa muito. Então acaba criando, né, um certo conceito na cabeça da gente, né? Eu realmente não tenho ideia do que faz com que uma história seja muito bem sucedida. Eu acho que deve ser um conjunto de fatores. Eu acho que tem que ter uma pessoa carismática, tem que ter aquela história, tem uma empresa que vende macarrão e a receita é maravilhosa, é excelente e tal. Só que a pessoa não sabe vender, então contrata um interlocutor, contrata uma pessoa para falar.
Assim, na política existe o cara lá que é o speaker, né? É o cara que, né, vai falar. Na turma, quando você está formando, o cara chama um cara para oratória. Porque, pô, esse cara é mais desenvolto e etc e tal. Uhum. Então eu acho que existe um pouco aí da questão do carisma da pessoa, Carisma, então, né? E eu acho que a história tem que ser bem trabalhada. Ela tem que ter uma pergunta, tem que ter um iniciozinho, uma introdução, ela tem que ter, jogar uma pergunta, jogar uma dúvida, ela tem que talvez gerar um conflito e Icebreaker. ter uma resolução de conflito, talvez. Uhum. Né? Que aí já entra um pouco naquela jornada do herói, que tá super batida e tal, porque Uhum, todos os livros são baseados nisso, Uhum. os filmes são baseados nisso. Então, eu realmente não sei. Não, eu diria que é o seguinte, de fato, todos os comentários aqui, eles se conectam. Complementam, né? Exatamente. Na verdade, o primeiro elemento, no meu ponto de vista, para que uma narrativa seja bem sucedida, depende de quem externaliza a narrativa, né? De quem inicia o processo de narração, de contação da história. E esse cara, esse indivíduo, ele precisa ser, de fato, um comunicador nato. O que é um comunicador nato? O que é um cara que tem habilidade de comunicação? Né? É um cara que é capaz de vender uma ideia, de vender a si mesmo, de vender um conceito, de vender um produto, um livro, com a mais tranquila e clássica naturalidade. Aí a gente diz assim, não, eu nunca seria vendedor na minha vida, cara, eu nunca seria vendedor na minha vida. Aí você diz pro cara, rapaz, você é um vendedor. Você é um vendedor, você precisa ser um vendedor. Porque até para ter uma relação pertinente com a sua mulher e com seus filhos e com a sua família, você precisa vender uma ideia. Você precisa permitir que a sua mulher compre a sua ideia, que os seus filhos comprem a sua ideia, para que você tenha uma casa equilibrada, que as coisas fluam tranquilamente. Você precisa ser um excelente vendedor. Então, partindo da premissa de ser um excelente vendedor, está a sua habilidade de entregar uma ideia em alta performance, né? De maneira clara e fazendo com que os ouvintes, né, eles capturem a sua ideia, o conceito por trás daquilo que você fala. Então, depende do comunicador, que de fato é um vendedor nato. Clareza e simplicidade. Straight to the point, clareza, simplicidade, capacidade de empatia, né? de ligação com os ouvintes, com quem ele escuta. É por isso que todos dizem que o trabalho remoto jamais será bem sucedido, porque a câmera não consegue capturar o que você fala com a linguagem corporal, né? Com os olhos, com a mão. De fato, existem muitos artigos que tentam desmistificar isso e ensinar técnicas para os comunicadores para se conectarem com o seu público, né? Com quem escuta. Então você precisa do cara capaz de contar uma história e se conectar com quem escuta a história, com quem lê a história, com quem ouve a história. E precisa contar uma história bem contada. O que é contar uma história bem contada? Introdução. Estruturação da história. Estruturação da história. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão com fatos. O ser humano, ele é capaz de capturar até 22... Esse é um dado que eu escutei hoje, gravei na minha cabeça, porque ficou muito claro para mim. Ele é capaz de capturar, de entender 22% mais uma história que usa cronologia de manhã, às 8 horas da manhã, eu saí de casa. Cara, às 8h50 eu furei o pneu. Mas, cara, você não acredita. Às 9h20 vinha passando uma viatura da polícia militar e ela parou para me ajudar. E a gente só conseguiu trocar o pneu do carro às 11 horas da manhã. Porque durante esse período eles estavam interrompendo o trânsito, eu estava correndo atrás do step. Às 11 horas da manhã a gente trocou o pneu. Eu só consegui chegar no escritório, cara, 1h30 da tarde. Dito isso, o ser humano, quem está escutando essa história, por conta dos eventos cronologicamente bem contados, tiveram 22% mais de aproveitamento em entender a história propriamente dita. Né? A história era simplesmente dizer que eu cheguei atrasado porque eu furei o pneu. Cheguei atrasado porque eu furei o pneu. Tá? Mas tem toda uma cronologia por trás desse evento. Fizeram com que eles entendessem, se conectassem comigo e até empaticamente se colocassem no meu lugar a ponto de não me punirem porque cheguei atrasado no trabalho. Ah, entendi. Essa história está sendo bem contada para meu chefe. Meu chefe, na verdade, me deu um prêmio no final do dia. Porque eu cheguei no trabalho ao 12h30, ao invés de me punir porque eu cheguei ao 12h30. Né? Então, essa habilidade de contar a história cronologicamente, empaticamente, que vai te fazer ser bem sucedido dentro daquele elemento narrativo.
Né? Esse é o meu ponto de vista no que diz respeito à narração propriamente dita. E aí a história que o vovô contava, a história que o Jorge vai contar, são todas de elemento criativo, mas todas dependem do comunicador, cara. Do cara que tá à frente daquela contação de história, né? Jogral, os famosos jograis. Você fez jogral quando você era criança? Não, o que é jogral? Você não fez jogral, né? Não sei, O depende. pessoal da escola não tirou sua roupa. Bunda branca. Não. Não fez isso? Esse não é jogral. Você fez isso. Tem outro nome. Lá no Rio Grande do Sul tem outro nome isso aí. Pelo amor de Deus, velho. Fala, não me compromete, né? Lá na Bahia é diferente. né? Não. Isso é coisa de Vitória. Não, Falei isso, cara. tá louco, rapaz. Isso aí não... Mas sua avó te contava alguma história, cara, que você lembra até hoje? Conta pra mim. Não, eu convivi muito pouco com a minha avó, porque minha avó morava no interior do Espírito Santo, então a gente ia só nos finais de semana. Eu lembro muito de brincar na rua lá e tudo tal, mas de contar histórias, não. Alguém da sua família, um tio antigo, um tio mais velho, alguém que seja uma referência de contação de história pra você. Sabe quem é esse alguém? É alguém que colocava apelido na família toda. Você tem esse cara? Não, cara, eu tenho na época de infância lá no Maranhão, a gente à noite, quando tava assim, 5h30, 6 horas da tarde, que hoje é o horário que tem que estar indo pra tomar banho, pra dormir, a gente ia pra sentar na calçada, entendeu? E uma pessoa ia contar uma história de terror, ou alguma coisa do tipo. Mas era uma coisa que era rotativo, então todo mundo meio que contava. A gente tinha os momentos de contar a história, piada e tal. Tanto que eu virei a pessoa que contava piada, né? No grupo dos amigos. Então eu era o cara que sabia todas as piadas. A gente ia, sei lá, sair à noite, né? Isso jamais, já lá com meus... Nessa época que eu tava falando que a gente sentava ali, era 11, 12 anos de idade. Aí quando a gente começou a sair para os matinês da vida, 15, 16, 17 anos de idade, então a gente ia, muitas vezes a gente ia, por exemplo, pra frente do cartódromo, o pessoal ia dar, postar corrida de carro, não sei o que lá e tal. Só que até dar o horário, ficar assim, bem à noite, aquela coisa toda, a gente ficava ali, batendo papo. Ao invés de ter uma galera tocando violão, era Ailton contando piada, né? E aí tinha gente que vinha me contar a piada, pra daí eu contar a piada pro grupo. Uhum. E aí eu mudava a história. Exatamente o que eu disse. Exatamente. Aí o cara que me contou a piada começava a rir e tal, e falou, Ailton, Eu jamais contaria desse jeito. como que você melhorou a piada? Porque eu percebi as nuances, eu era piadista, eu era acostumado a fazer, né? Porque eu fazia muito, eu era muito tímido, então contar a piada... Sério? Contar a piada foi o que me libertou disso, entendeu? Porque eu contava a piada, as pessoas riam, e aí eu me sentia incluído, eu não tinha vergonha. Reforço positivo também. Exato, aí eu acabei não sei lá, aí eu virei um cara Soltou extrovertido. a franga. Um cara que era super tímido, entendeu? Super Impossível. introvertido. Virei um cara super Virou um extrovertido. chavecador. Não. Impossível. Tudo... Impossível. Eu acho que na questão, na questão da Teco, isso veio com um pouco de experiência. Tá. Em vendas. Em vendas. Em vendas, né, pô? Mas sim, então assim, eu acho que quem contava piada, quem contava histórias, era a pessoa que vos fala. Mas porém, ele a gente contou tinha uma piada. uma rotatividade. Ele contou uma... Ao contar essa história, eu tava dentro da história. Eu consegui ver lá A galera embaixo do acontecer poste, contando a exato. história. Porque tu explorou também os elementos visuais, Visuais, tu explorou outras coisas, né? E tudo depende também muito da audiência, né? Então pensa um stand-up comedian, Certo. né? Pensa um stand-up comedian. Pô, as pessoas estão indo lá, as pessoas estão esperando, elas querem rir. Mas querem dar risada. Elas Ponto querem final. rir. Hã? Ponto final. Ponto final. Então, né, tu já mais ou menos, eu vou comprar um ingresso, que não é barato, né? Eu vou comprar um ingresso, eu pesquiso quem é a pessoa, eu já sei qual é a linha de trabalho da pessoa, eu sei que ela vai explorar, pô, eu tô esperando que ela crie, que ela traga métodos diferentes, né, piadas com ângulos diferentes, e nesse mundo que a gente tá navegando hoje, pô, que a pessoa prove que ela consegue navegar sem fazer piada só com preconceito, ofensivo. E aí tu vê a pessoa conseguindo navegar isso, e o que é legal muito do stand-up comedian, né, é que ela navega de uma piada para outra. Vocês já viram como é smooth a passagem, como é sutil a passagem? O cara, falando nisso, eles têm um monte de técnicas, isso também faz parte da... Conectores. Falando nisso, e aí troca de assunto. Cara, o cara tava falando sobre
sei lá, Guerra do Iraque. Iraque agora tá falando sobre a batata frita, entendeu? Ou seja, eles conseguem navegar e tu nem te dá conta, porque tu tá, a audiência tá tão conectada em rir, em buscar, ela está ansiosa, né, por rir. Não é fantástico isso? Cara? Então ela usa uma técnica, são muitas técnicas para fazer isso, né? E narrativa... O cara quer participar. E narrativa também, é isso aí, narrativa também é interessante, porque assim, muitas vezes quando tu não entende a narrativa, tu não entende o conteúdo. Ou tu não entende a narrativa, tu não consegue captar o conteúdo. Né? Tem acho que é Ice Age, é a Era do Gelo. Sim. No 2 tem uma cena que eles caem acho que é num canyon, e eles estão morrendo de fome, os bichinhos. Não sei se vocês lembram. Acho que sim, tô tentando. Eu só já lembro assisti da algumas amêndoa. vezes, mas... Isso, eles estão ali, Eu só lembro da amêndoa. e eles estão morrendo de fome, né? E aí o que acontece? Daí eles estão atravessando aquele... Eles precisam chegar no outro lado, né? Todos os animais aí, eles precisam chegar no outro lado e estão morrendo, né? E de repente aparecem uns urubuzinhos. Uns urubus cantando a música Glorious Food. Glorious Food, Food, Glorious Food. E aí nós entendemos, pô, que bonitinho, passarinho cantando. Tá, a gente sabe que é um urubu e tal. Mas na verdade, para quem entende do processo, percebe que o cara que escreveu aquilo ali criou uma narrativa muito forte. Porque essa é uma música clássica de musicais, de um musical, né, da década de 70, de um livro escrito no século retrasado, e que para nativo, quando eles escutam essa música, eles já associam com o livro que todo mundo leu. Só que nós três aqui nós não associamos com isso. Lógico. Verdade. Agora, quem entendeu isso, quem escutou a música, no primeiro o cara já sabe o que é. E aquilo ali já leva pra infância deles. Nós não fomos pra isso. Nós, que cena bonitinha, que engraçado. Eu falei assim, pô, sacanagem, né? Os urubus chegando, o pessoal passando fome, eles já vão morrer e aí é comida pros urubus, né? Eu pensei, né? Sim, é do Oliver Twist, né? O Oliver Twist, a peça Oliver Twist. Então, todas as pessoas que estão ali, que são nativas da língua inglesa, basicamente, eles leram o livro e conhecem a peça e conhecem a música. Nós não conhecemos. Então, nós perdemos muito. O cara que criou isso pensou numa narrativa e, poxa, faz muito sentido. E pra nós não, né? Mas mesmo assim ele atingiu-nos. Atingiu. O que me conectou com a Era do Gelo foi o esquilinho segurando nós dele lá até o final do último negócio, cara. É muito engraçado. É fantástico aquilo, cara. E é uma vitória, né? Ele ganha. Ele vence, porque ele fica com ela. Sim. Nossa, é fantástico. E tu torce o tempo inteiro pra ele, né? Não é? Ou seja, ele criou um ambiente que atinge diversos públicos, diversas, né, capacidades de interpretação, de visualização, de aproximação com o conteúdo, com o que ele está entregando ali. Filme usa muito disso, né? Como você colocou, né? Literatura, filme. E conta a cronologia. A cronologia lembra sempre da cronologia. Né? Lembra sempre dos números, das datas. É isso que conecta o ser humano. Ele fica assim, ó. Falou em data, a galera, pum. É impressionante, cara. E eles usam isso. Na Era do Gelo usa isso. Qualquer peça, qualquer livro usa isso. Ele vai de manhã, vai de noite, vai de tarde, fala de hora, fala de tempo. Essa linguagem temporal, cara, conecta você na história. Conecta a sua esposa na história. Aconteceu comigo de manhã. Xelene, tive um problema na história lá de manhã. Entendi. Na hora que eu disser de manhã, ela... É involuntária, ela se conecta. E aí é isso? É um gancho. Tem algum estudo do cérebro da gente? Cronologia. A gente está atento à linguagem temporal. Essa linguagem temporal, ela faz parte do lobo frontal, whatever. Eu não sei explicar agora neurocientificamente, mas ela tem total relação com o que está aberto à conexão e à interpretação de conteúdo dentro do seu cerebelo, vai? Entende? É mais ou menos essa questão da neurociência que explica isso. Não sei profundamente, mas de fato, quando contar uma história, use linguagem temporal. Quando for vender, use linguagem temporal. O caminhão chegou de manhã no warehouse e eu já vim aqui te vender esse piso. Ele chegou 10 horas, você tá lá 1 hora. Eu vim aqui te vender esse piso. Ele chegou 10 horas no caminhão. Tô aqui, ó. Esse piso que o caminhão trouxe hoje, essa amostra que eu tô trazendo pra senhora aqui. Repetição de linguagem também, dá pra ver que... Nossa, repetição é o que gera, né? Lembra a propaganda? Um beija-flor de entrada. Um beija-flor de entrada. Ele repetia umas 2, 3 vezes, sim, né? Os japoneses fazem muito isso, né? Às vezes tem propaganda de 5 segundos, ele repete... Bum, 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 bum. São 5 segundos, aí tem os 5 segundos é a mesma frase. Com a mesma imagem, 5 vezes e acabou. Não é fantástico isso? Como você percebe como a gente
E Existe grava, um né? chamamento? E grava. Existe o chamamento da atenção, cara. Eu não sei que propaganda é essa, não. Eu não devo ter visto, mas... Olha só, eu ia fazer um post. Em função da caminhada que eu fiz, outro dia de manhã. E aí, o que acontece? Eu meio que fiz um biquinho quando eu tava caminhando, né? Aí eu falei, não vou postar isso aqui. Aí minha esposa, não, tu vai sim. Isso aqui tu faz. Tu coloca aquele assobio do Kill Bill. Nossa. Boa. E aí, cara, eu não ia postar aquilo. No que eu botei aqui, no que tu Ficou colocou, fantástico. passou uma imagem de que eu tava super tranquilo Arrebentando depois de tudo. 8 km caminhando, mas eu tava Na totalmente... merda. Mas eu passo, o cara tá subiando e caminhando ao mesmo tempo. Narrativa. Exemplo. Narrativa. Como Exemplo você de conta a história de- narrativa. Né? Ô, na merda! Essa pra mim foi muito interessante. Puta né? merda. A gente Mas vê crioulo é conhece. tudo, né, cara? E muitas vezes faz involuntário, né? Quem tem Outras mais vezes sucesso? faz, tipo assim, porra, uma sacada, e não sei o que lá e tal. Não Quem sei. tem mais sucesso, cara, no mundo empresarial? Vamos trazer isso para o mundo empresarial agora. Que é o que me interessa muito, eu gosto muito disso. Tem um Quem caso tem mais pra sucesso? gente O conversar. cara que é um técnico, nossa, fantástico. Não, então. Um engenheiro... Cara, Não, calma, deixa eu terminar a pergunta, filho de Deus. não, mas Um engenheiro só tá muito falando. bom, um cara super... Pá, o cara sabe tudo de cálculo estrutural, vai lá, desenha trem, papapá, não, o cálculo tá na cabeça. O cara, o vendedor lá de dentro do setor comercial, quem tem mais sucesso? Conta pra mim. Quem tem mais sucesso? O cara que senta lá na frente. Deixa eu olhar pra câmera. O cara que senta lá na frente. Fala aí pra nós, escreve aí no comentário. Lá na sua sala na faculdade. O cara que senta lá na frente. Qual é o nome do fundão? Ou o fundão. Entendeu? Esse fundão que me agora, aquela cadeira. É muito louco, cara. Aquela parede já tinha me marca na cabeça, velho. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Mas Quem esse tem é mais uma... sucesso? Normalmente é o cara mais desenvolto mesmo. É o cara que... É igual vai fazer uma entrevista, mesmo que seja técnica. O cara que passa a entrevista é o cara que se conseguiu criar a empatia do entrevistador para com ele. Acabou. E como ele cria simpatia? Eu fui fazer uma entrevista uma vez. Não, você tem que mimetizar, eu não sei como é que é a palavra, né, a pessoa, sem que a pessoa ache que você tá... Rapport. Qual é o nome disso? Rapport. Rapport. O que é rapport? Técnica francesa. Continua. Eu não conheço essas coisas, só sei usar. Entendeu? Mas eu lembro, eu fui Você fazer é uma um entrevista... comunicador nato. Natural. Eu fui fazer uma entrevista, isso lá em São Paulo ainda, nossa, muito tempo atrás. Nossa. 20 anos. 22 anos. É, por aí. Nossa, isso tem 40 anos. E aí, cara, o cara me fez umas perguntas, eu mostrei meu currículo e tal, papapá, ele falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, rapaz, eu gosto de pegar um jipe e pescar. O cara, não. E o cara também. Já era. A gente só ficou falando de pescaria. Já era. Só ficou falando de pescaria. Vida Cara, toda. eu tomava uma promoção a cada 3 meses, bicho. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu era a única pessoa que conseguia lidar com a pessoa de uma forma profissional, né? Eficiente. Eficiente. Porque todo mundo, cara, odiava o cara da empresa. Ele era o chefe, ele era o gerente. E todo mundo, cara, não gostava dele. Porque ele era aquele cara que pedia, ele era rígido, não sei o que lá e tal. Comigo, ele chegava, pô, eu tenho que fazer tal coisa. Eu falei assim, não, eu tô sabendo. Relaxa aí, vai fumar um cigarro. Eu tinha intimidade com o cara. O cara era pescador, igual eu, entendeu? Eu sabia, aí ele... Existe uma conexão. Isso. Empatia muito forte. Isso, Senso aí eu de falava assim, pertencimento. não, tá, peraí, você tá fazendo esse monte de coisa, então me ensina isso aí que você tá fazendo, pra eu poder aprender esse negócio aqui, porque era coisa muito assim, Técnica. era mais hardware, não era software, que era o que eu fazia. E eu falei assim, me explica esse negócio aí, que daí você fala assim, quer fazer, só que aí eu não preciso ficar te chamando, eu já vou lá e faço. Eu falei, não, então é isso aqui, ó. Aí ele sentava, me explicava, aí todo mundo falava assim, como é que tu consegue conversar com o cara? Eu falei, não sei, eu sou amigo do cara, entendeu? Até hoje, cara, eu troco mensagem com ele. Massa. Entendeu? Então, assim, é uma questão de... Sei lá, eu criei essa coisa... por exemplo, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, um sotaque britânico no meu inglês, né? Sim, fortíssimo. Porque eu aprendi lá. Cheguei aqui, eu O cara de fui... Vitória que aprendeu inglês na Inglaterra e veio morar no Texas. Eu fui mudando meu inglês pro estilo americano para os caras me entenderem aqui, entendeu? E, claro, eu nunca vou ser um inglês puro, assim, americano, porque a gente vai ter sotaque, eu não aprendi inglês com 10 anos de idade, É isso aí. né? Eu aprendi Nem inglês com outro- com 30 anos de idade, Isso aí. né? Então, assim, nunca vai ser igual, porém, né, eu tento me misturar bastante. Eu tento me misturar bastante mesmo, assim, mimicar a mesma pessoa.
sabe? O rapó é uma das técnicas mais avançadas para que você estabeleça a conexão com quem ouve, né? É você mimicar sem que ele perceba que você tá... Não é mimicar, não, é espelhar. Sem que ele É isso aí, perceba que você tá espelhar, espelhando, Uhum. sem que ele perceba que você tá copiando, É. trejeito, mão na cabeça, mão... Tudo E isso aí. outra coisa, né? Então, falando disso também, dentro desse mesmo realm, assim, né? Que é a questão do apelo emocional. Também se usa muito apelo emocional. Opa! E aí, claro, aí nós estamos falando de, né, aí só de sucesso, né? Mas sucesso se mede de várias maneiras, né? Porque tu vai dizer que, né, eu não quero entrar aqui em conflitos políticos e religiosos, mas os evangelistas, né, dentro do que eles se propõem a fazer, eles sabem que aquelas pessoas precisam de uma certa Informação, narrativa, sim. e eles alimentam aquela... Entrega. Entregam o que eles estão pedindo. Até quem não tá pedindo. Até quem não está pedindo, claro. Que acaba sendo... Entrega. Porque a história tem que ser contada. Né? E pode ser feito através de convencimento, pode ser feito através de medo também, narrativa também. Medo é uma forma, né? Se for pensar, Não sei nos dias atuais se ela tem tanta eficiência como teve ao longo da história. Na narrativa do medo. é que Mas ainda tem. é que Tem tem razão. outra, né? bastante. Ainda tem. Tem outros pontos além de medo, né? Que é tu criar um inimigo em comum, né? Que é tu levar o comunismo, o capitalismo, Sim. tu levar para esses ismos é uma outra forma, é uma forma de medo. Sim. Tu só calibrou, Sim, ó, né? você vai arrebentar aqui o meu modus operandi, minha maneira de viver. Fazendo esse negócio pra cá. Porque é uma coisa tu demonizar alguém, Nossa. né? Tu demonizar uma pessoa ou uma instituição, tu também criou uma narrativa, né? Claro. A partir daí, né? Claro. Então são muitos os elementos que tu pode usar. E aí que tu vai ver que entra num monte de falácias, entra em biases, Nossa. né? Que tu pode utilizar, né? Para convencer as pessoas, A né? narrativa destrói o mundo ao mesmo tempo. Destrói, cara. Elas têm o mesmo poder. Não é? É importante salientar, no meu ponto de vista, o cara que tem sucesso, olha só, do meu ponto de vista, o cara que tem sucesso, seja lá em que vertente for, é o cara que tem habilidade plena, sabe? Verdadeira. Não é habilidade, pode ser aprendida, mas ela precisa ser verdadeira. É o cara que tem a habilidade verdadeira de entender as pessoas. Entender as pessoas. Esse cara que tem a habilidade de entender as pessoas, o que elas sentem, do que elas precisam, não é? Esse cara contando uma história, escrevendo uma história, vendendo um produto, pleiteando uma vaga de trabalho, mantendo um clima harmônico em casa, com esposa, filho, sogra, enfim, parentes, tendo amigos, fazendo parte desse tipo de ciclo social aqui. O Batedeira Cast, terça-feira à noite, 9h15 do Texas, 11h15 do Brasil, e a gente aqui no Batedeira Cast. Não é ao vivo, rapaz. Mas a eu data tenho... que gravou, aí vai que eu demoro muito pra editar. Não, mas e colocar isso no... já é um pormenor de uma história contada cronológica, para que você não demore de... né? Então, Ó, já condicionou. a cronologia... Isso aí é a famosa banana atrás. de quem é dita. Né? Então... Isso é a banana atrás. O cara que tem sucesso é o cara que tem esse tipo de habilidade. No final do dia, tudo diz respeito às pessoas. O nosso, não saudoso, né? Mas o cara que marcou a história. Eu gosto muito de ler sobre ele, sobre tudo que ele construiu, sobre tudo que ele fez. Né? Por mais que ele só tenha feito desgraça. Allan Kardec. Não, Adolf Hitler, meu irmão. Você tem noção da habilidade que aquele ser teve? Não, Você tem noção? Nem alemão era. Você tem Foi noção? lá e dominou um... Né? Você tem noção disso? É. Você tem noção do que aquele cara fez? Aquilo é uma habilidade de comunicação, habilidade de contar a história que ele teve, né, para convencer o povo alemão a apoiá-la, etc e tal. Só fez porcaria, baseado num conceito, obviamente, de sociedade. Ele só fez porcaria. Mas no que diz respeito ao elemento comunicação, ele foi destro, preciso. Que utilizava uma propaganda muito forte. O departamento de propaganda era muito importante, né? Ele foi preciso, né? Para o cara que estuda comunicação, estudar esse tipo de ser humano, né, que teve impacto negativo na sociedade em que vivemos, né? Enfim, a sociedade que construímos, né, na verdade. Uma sociedade inclusiva, uma sociedade que não é preconceituosa, etc e tal. Enfim, uma sociedade de amor pela vida e não pela morte. Não, esse cidadão, ele foi um comunicador nato. Mas
Por quê? Porque ele teve a habilidade de entender o que o povo alemão na época queria ouvir, cara. Ele disse que o povo queria ouvir. Tornarei vocês a raça superior. Eliminarei aqueles que poluem o arianismo. Né? O discurso era esse. O ariano é quem tem a permissão de permanecer neste plano e dominá-lo. O resto todo é escória. E assim ele convenceu a todos. Por mais que fosse uma ilusão. Né? Opa, utopia total. Só faltou convencer o adversário, né? Só faltou convencer o tanto todo. Eu acho que na história recente... né, isso mais aí, nova. Eu acho que na história recente isso aí talvez seja... Não vai entrar em política. Exatamente, a narrativa mais eficaz que teve. Nossa. Né, completamente É surreal. absurda, mas Surreal. foi a narrativa de melhor eficiência, digamos assim. Né? Como no passado também tiveram várias, assim, se você começa a olhar, aí porque entra muito nessa seara religiosa, religiosa, não vai ter jeito. Termina entrando. Mas é exatamente isso, assim, se você for olhar a história do cristianismo, né, dos 3 reis magos, né, que deram presente, não sei o que lá. É uma narrativa. É uma narrativa que ela se repetiu 2000 anos antes, com uma outra religião, que eu não sei qual que é. Meu primo assistiu um documentário sobre isso, eu tenho que perguntar para ele, para assistir de novo, porque eu acabei assistindo, ele me falou qual que era, eu assisti, tal, eu não sei se estava no Netflix, em um lugar assim. Só que eu tava de noite, eu dormi, sabe? Acordou. Exatamente, ficou aquele negócio. História mal contada. E aí, talvez. E aí, que essa história tinha sido também utilizada 5.000 anos antes. Em outro elemento histórico, religioso. Exatamente. E é exatamente a mesma fórmula. É o mesmo 3 presente, não sei o que lá e tal, nascimento, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, entra nessa coisa religiosa e tudo e tal, que é complicado, porque quem ouve só o lado da narrativa, né, assim como existe essa divisão política gigantesca hoje em dia, né, para pessoas de um lado, pessoas de outro, porque são pessoas que não conseguem parar para ouvir o outro lado, entender o outro lado, para ver o outro ponto de vista. Aí faz com o quê? Só fica ouvindo aquele mesmo lado. E aí aquilo lá cada vez se fortalece, e tudo que vem do outro lado é baboseira. Porque aquela história é muito bem contada. Vou trazer um exemplo, lembrei agora, do que é um processo narrativo. Claro, de novo, vai beirar, quase tudo vai beirar política, né, história. Inevitável. Uma delas é uma falácia de que gordura é ruim pra ti. A gordura é ruim pro teu corpo, né? Isso se fortaleceu muito na década de 60, quando um presidente teve uma parada cardíaca e empresas que vendiam carboidratos queriam, né, foram até a comitiva do presidente. Olha, ele morreu por isso, ele teve esse problema aqui porque isso aí geralmente é um problema de gordura. Isso aqui é um problema relacionado à gordura. Então, convenceu a parte acadêmica de que era gordura, que a gordura fazia mal, que todas as gorduras tu já generaliza, né? Porque é o normal. Sim. Generalizou, acusou a gordura e por 50... E a gordura virou vilão. 50 anos, 60 anos, a gordura passou a ser o vilão. Não indiscriminadamente. Não só convenceu, como patrocinou pesquisas científicas que garantissem esse diagnóstico. Com viés. E esse, falando em viés, é um outro ponto, eu até anotei isso aqui para trazer, porque eu acho que é interessante, que é uma estatística que eu vi de trabalhos que provam, imagina trabalhos acadêmicos que provam uma coisa, outras que não provam, mas é neutro, e outros que não conseguiram provar. O que essas pessoas fazem? Elas publicam muito mais vezes aquilo que elas conseguem. Ela vai lá, faz 5 papers e só um desses papers consegue provar. Sim. Ela publica só esse. Sim. Ela não publica todos os outros até ela chegar lá. Ou seja, tu tá escolhendo contar uma história. Tu vê, ó, olha como essa universidade ganha de sucesso. Não, mas tu pariu uma bigorna para chegar naquele... pariu uma bigorna para chegar lá. Mas tu não conta essa história. Né? Então, isso também
decide, né, o que tu quer. E a gente não precisa nem entrar no... A gente pode, no dia de hoje mesmo, vendo no próprio cinema, uma franquia, a maior franquia de todos os tempos, eu acho que é a Marvel, ela se entregou para uma certa parte política, né? Ela se entregou completamente, né? Claro, vou falar, é o wokeism, né? Se entregou completamente para isso, né? Para não ficar aqui, se entregou completamente para isso, e tu reconta a história, né? Claro que tudo é ficção, pô, um homem que voa, né, cara? Tu pode fazer qualquer coisa, mas aquilo que tem um teor mais histórico, para que tu inventa uma história? Para que tu... Olha, baseados em fatos verídicos. E aí tu inverte o contexto, né? Então... Mostrando o vinho aqui, cadê? Tá nessa alta periculosidade, ouvintes. Não. Desculpa, Jorge. Capaz. Não se prendam a essa linguagem visual aqui. Mas Não tenha dúvida, não tenha dúvidas. Gente, política, religião, tudo. Time de futebol E mulheres. Eu acho que mais influencia na vida da gente. Existem aquelas coisas que a pessoa segue, faz, etc. Mas eu acho que o que mais influencia na vida do ser humano é a propaganda comercial mesmo. As pessoas, elas são... Difícil dizer, né? Porque assim, o que mais todo mundo faz não é ir para a igreja rezar, não é ir na cédula votar. O que mais as pessoas fazem é ir comprar tal coisa, é ir no restaurante, é ir sei lá, no cinema. A propaganda, é o comercial, é o comércio, entendeu? É o produto, eu acho que isso é o que mais influencia na vida das pessoas. É o dinheiro, a movimentação monetária. Não, mas olha só, dentro de uma história do que tu tá dizendo, incluindo narrativas, tá? Eu li uma biografia, The Good, The Bad and The Ugly of Frank Sinatra. Nossa. E aí, lá pela década de 40, ele combinava com fotógrafos e com pessoas, com meninas, né, com pessoas, para que quando ele estivesse passando num lugar, você me o contou. povo corresse loucamente em direção a ele. Não, elas desmaiavam. Desmaiavam. Fotógrafo tirando foto de pessoas desmaiando. E aí uma pessoa gritava: é o Sinatra, esse é o melhor de todos os tempos. Eles insistiam em dizer que era o melhor. Ou seja, uma narrativa de... Todo mundo acreditou. De quem não tava... As pessoas achavam que aquilo ali era improvisado, ou estava acontecendo naturalmente, mas na verdade eles escolheram. Olha, a máfia escolheu. Queremos ter um cantor italiano e ponto final. E vamos... Como é que a gente vai fazer isso? E aí começaram... Se criou, nesse caso específico do Sinatra, era isso. Era pessoas se jogando no chão, sofrendo. Paravam os carros, botavam barricadas na rua para não passar carro, para as pessoas poderem caminhar. Cara, tu imagina a loucura que o cara criou toda uma, né, como eu disse, uma narrativa aí para que ele ficasse conhecido. E assim foi. Assim foi. A outra história que também, que muito pouca gente sabe, é o diamante, né? Por que o diamante é o diamante? É o diamante. Por que o diamante é o que é? Cara, o diamante estava perdendo valor. Existia muito diamante. E aí os caras que mais tinham diamante no mundo estavam com estoque lotado. Desde 1850 até 1900, eles estavam assim, não conseguia vender porque estava barato demais, não conseguia de jeito nenhum e tudo e tal. E aí, eles ali tentando, até que quando começou Hollywood, não sei o que lá, 1930, ali começaram a falar assim, peraí, vamos patrocinar. A indústria do diamante patrocinou os filmes de Hollywood para sempre ter uma cena onde o cara vinha pra namorada, pra casar com um diamante, com um anel de diamante e tal. E isso aí criou o que hoje é a questão do diamante, que era uma pedra assim, que ninguém tava nem aí, ela só é bonita, mas tinha demais, Sim. Tinha demais, entendeu? Narrativa, sabe assim, quando você pra... Eu ouço muito podcast, então eu ouço muito aquela coisa de uma empresa contra a outra, né?
Tem um podcast que é só isso, é só sobre tipo assim, Coca-Cola versus Pepsi. McDonald's versus Burger King. McDonald's versus Burger King, por aí vai. E aí, você vai vendo, você vai ouvindo As narrativas. a história por trás, e você vai ouvindo o que cada empresa utilizou como narrativa. Por isso eu estava querendo gravar sobre narrativa, porque assim, é uma coisa fascinante. Não é, cara? É uma coisa fascinante, cara. Eu adoro, cara. É uma coisa impressionante, porque assim, tudo gira em torno daquilo que você faz, daquilo que você conversa, daquilo que você demonstra. Porque assim, a narrativa, ela é um conjunto de coisas, né? Ela não é só a história contada, tem o jeito que se conta. É por isso que a coisa é muito visual, né? Sim. Olha só, eu assisto, cara, número, eu deveria assistir menos, né, de debate sobre basquete. É um esporte que eu escolhi aqui, tá? É um esporte que eu escolhi, tá? E, cara, eu vou assistir debates, vídeos do Michael Jordan, não quero exagerar, mas lá, 500, não sei mais. E o que acontece? Existe um debate muito grande. Porque a narrativa dizia que pela sua altura você deveria ter jogado basquete na infância, se você não porque você jogou. é alto, né? E aí você obviamente se apaixonou porque você criou conexão por causa da sua altura com aqueles caras arremessando e enterrando. Né? Narrativa? Claro, também é uma escolha, né? Na verdade, a minha O George gostou. eu tenho a minha é um pouquinho diferente, né? Eu vim aqui, eu tinha que escolher um esporte. Peraí, Que eu fosse gostar muito, que eu ia gostar muito. Então, peraí, conta assim, George. Era um dia de manhã. Eu acordei e falei assim... 3 semanas antes de vir para os Estados Unidos. Cara, cara... Cheguei aqui Presta atenção, 6 de janeiro de 2019. 3 semanas antes de vir, eu pensei, 3 semanas. Tem que ter um... Dezembro, verão no Brasil, inverno nos Estados Unidos. Caraca. Né? Então, eu cheguei aqui, já tinha que me preparar para o inverno, que era lá onde eu estava, era verão. Né? E aí, então, a narrativa é a seguinte, né? A narrativa é referência de quem é o GOAT, quem é o greatest of all time. Uhum. Jordan ou LeBron James. Eu acho que não tem debate, não é uma conversa de debate, mas eu vou deixar aberto para isso, porque eu sou da narrativa. Não tem debate. Não tem debate, né? Na minha opinião, não tem debate. De qualquer forma, quem defende o LeBron James, certo? Se baseia muito nos argumentos de longevidade. O cara vai pra 21ª. Pra jogar com um filho de 18 anos, você viu o cara? Teve uma parada cardíaca hoje. Exato. Que merda. Então, não, é um jogador, entendeu? Um jogador, jamais um jogador chegou nessa idade, na 21ª. Faz sentido. Né? Então, e aí os números de um cara que passa 20 10 anos anos, jogando, um cara que passa 20 é diferente. então, os números ficam inchados em função da longevidade. Uhum. Então, tu vê, eu já coloquei um pouquinho aqui de nuance, de bias, né? Longevidade, né? Não quero nem saber. Eu quero saber de 15 outros KPIs. Eu quero saber quais são. Altura do salto, número de arremesso de 3, eu quero saber disso. Exato. Para mim, o que acontece? O problema da narrativa é que existe uma subjetividade muito grande. Não existe. Existe a história contada. Você, especialista, que gosta do esporte, que conhece Michael Jordan, como eu conheço, sabe que essa narrativa tem pertinência. Mas outros vendo isso dirão, não, LeBron é melhor. É que eu acho que é subjetivo, entendeu? Porque eu vou tentar explicar. É que assim, a subjetividade está em eu realmente dar valor mais para essas habilidades do que tu. Porque é um esporte, entendeu? Tu pode achar isso, eu posso achar isso. Claro que tu vai sempre achar que os teus critérios são melhores do que o outro. Claro. Mas eu consigo contar a história. Cara, se eu sentar aqui e explicar para ti porque que mesmo preferindo Michael Jordan, se me convidassem, Jorge, tem 20 minutos para preparar e tu vai ter que convencer do contrário. Eu consigo. Porque eu já sei tanto sobre o LeBron James. Sim. Que eu vou dizer, vamos lá então. E tu acaba levando para um lado mais de apelo emocional. Isso tudo porque a gente perdeu mama. Uma pergunta. O LeBron James fuma charuto? Deve fumar. Deve fumar. Ele, na verdade, eles estão muito mais... Os jogadores atuais, tudo na NBA... Deve fumar. Tudo na NBA, aqui é a narrativa, tudo na NBA acontece naqueles 4 anos. Todos eles abrem empresa de tequila, vende tequila, põe tequila no nome. No outro, é vinho. Então agora
eles estão nessa, né? De botar, de ter suas próprias bebidas, né? Uhum. Todos eles abrem empresas, né? Pô, tem um jogador de basquete que tem uma marca de charuto. verdade. Agora só que eu não sei qual que é. Pô, não vem ao caso, mas foi só uma brincadeira que eu coloquei. Mas Não, assim, Ora, não tem problema, se encaixa. eu entendo o que você está falando, porque assim, a gente pode, talvez para o público brasileiro... Administrador, essa batata tá passada. Não, é porque a outra batata tem muito mais sabor. Só que eu não achei ela. Onde é que ela tá, Jorge? Pega um Allan Kardec ali embaixo. Caiu ali. Não, então, essa aí foi... Eu peguei essa daqui, que foi a que caiu. Tu te referes a essa? Essa aí que é mais Essa aqui é gostosa. Uma coisa que o público brasileiro vai se identificar bastante é a questão da Fórmula 1. Quem que é o melhor de todos os tempos, etc e tal, né? Aí tem gente que fala Ayrton Senna, tem gente que fala que é Fangio, tem gente que fala Schumacher, tem gente que hoje em dia fala Hamilton, tem gente que hoje em dia já fala Max Verstappen, porque ele é muito jovem, tá ganhando muito e tal, né? O que eu gostaria de ver é uma equiparação. Porque, por exemplo, quando fala lá as estatísticas lá, teve tantos pontos na temporada, entendeu? Teve tantas pole position, não sei o que lá e tal. Aí tem lá, o Senna fez tantos pontos na carreira. Quantos pontos era uma corrida, a vitória? Não. Entendeu? Era 6 pontos. Hoje em dia quanto quer? 20, 21, 22. Entendeu? Então, cara, pega todas as vitórias do Senna e calcula 20. Todos os segundos lugares e calcula e tal, e terceiros e por aí vai. Sim. Do jeito que é hoje em dia. Não dá pra comparar isso. Pra poder você pegar e falar assim, vamos nivelar. Agora vamos. Leva tudo pra Suíça. É o argumento. Leva tudo pra Suíça. Exato, leva tudo pra Suíça. Pega do primeiro ano. Pega do primeiro ano que entrou na Fórmula 1 até o último ano que correu. Entendeu? Só. Do primeiro a tal ano. O Senna entrou lá em, sei lá, 88, 94. É isso. Não, isso aí é quando ele começou a ganhar, porque ele correu antes já. Vamos falar que ele entrou, eu não lembro exatamente, 82. 84 na Tônia. 84. Pode ser que tenha sido 84. Vamos supor que ele correu de 84 a 94, 10 anos. Então pega lá o primeiro 10 anos de todo mundo, só que equipara os números, equipara tudo, pra poder aí você falar assim, opa, vamos ver quem é que tem mais pontos aqui. Aí vai dar lá o Senna com 1.500.000 pontos e os outros lá com 110. Entendeu? Mas aí é eu já contando o meu viés aqui, entendeu? É que tem que pensar no número de vitórias, né? Se o número de vitórias no passado no presente era diferente, cara. Não. A pontuação, a vitória naquela época fazia 6 pontos. 9 pontos. 9 pontos pro primeiro. 9 pontos pro primeiro, 6 pro segundo, 5, 4, 3, 2, 1. Não, cara, não. Forma... Sorry. Man, eu não vou nem discutir. Deixa nos comentários aí, porque você tá falando com um cara... Na verdade... Que tem primo piloto, tem cara, vários pegar, amigos. Pode pegar. Não, pode pegar então. Pode pegar? Pode então, aí. Tá, década de 80. Quanto valia, década de 80. Quanto valia a vitória na década de 80? 6 pontos. De 82 até 2000, eu não lembro de ter perdido nenhuma corrida. Fazia parte, né, do... Isso também é narrativa de gente contar uma história de querer demonstrar que eu sei que eu não sei. A gente também usa estatística, usa apelo emocional, a gente vai contando, né? Deixa eu ver aqui. 9, 6, 4, 3, 2, 1. São 6 primeiros. É capaz de você estar certo. É isso aí. E eu tô errado, não eram 6 pontos. 9 pontos que era... 9, 6, 4, 3. 3, 2, 1. É isso. Você tá certo. Por quê? Porque eu me lembro que a vitória... Sabe por que é isso? É porque a vitória, naquela época, tinha um peso muito maior do que tem hoje. Porque essa diferença de 50% a mais do que o segundo, hoje tu não tem isso. Entende? Porque o cara que vence faz 25 pontos... 20. O cara teria que fazer 12. 18, o cara teria que fazer menos. Desculpa, não. De 12 para 25. O cara teria que fazer muito menos pontos. Então a distância, né? Percentualmente falando... 9 para 6 seria... 6 para 9. 6 para 9 é 50%. 6 para 9 seria 50%. Então vamos supor que se o primeiro lugar fosse 20, o segundo teria que ser 12, né? Porque tu precisa ter a mesma porcentagem. 12 mais 6, 18. Não, nem isso. Seria 13. Nem poderia ser 20, teria que ser 18. 18 para 12, né? 18 para 12, né? Mas enfim, né? Então é muito da narrativa de tu escolher como tu quer contar isso, entende? Não é que nem Pelé é o maior jogador de futebol. Cara, 676 gols contra times não profissionais ou times do Paulistão. É o melhor jogador do Paulistão? Pra mim, não. Ponto. Muito embora eu seja um fã absurdo, porque assim, cara, tem muito pouco footage daquela época. É difícil de tu tem que avaliar tudo isso. A gente não assistiu, né? Tu tem que acreditar. Quem é o melhor jogador dos tempos?
Porém, Pra mim é difícil, pra mim é muito difícil falar sobre esse assunto, porque todo e qualquer drible... é muito difícil, cara, porque Você é gaúcho. Hã? Ah, Os não. gaúchos têm um ranço de achar que Internacional é o melhor time de todos os tempos. Quem? O Inter. O Inter? Meu Deus, por favor, não. Gremista. Mas que Então, dor. cara... Tem o único time, quem é o único time que tem 3 Libertadores naquele estado? Ah, pronto, claro. Entendi. Quem é que tem 3 Libertadores? O George vai contar a Quem história? é uma excelente narrativa? Eu dei tantas. Ele vai contar, Diego, ele vai contar a que chocou mais ele, a que sofreu, a que gerou mais impacto na vida dele. O que gera impacto na vida do ser humano? Ou... Não, o que gera memória na vida do ser humano? Eu tenho uma. Ou uma história de forte impacto emocional, todo mundo vai ter que contar um aqui, que gerou forte impacto emocional na sua vida e aí não sai da sua memória, aquilo mudou sua perspectiva de futuro, mudou quem você é hoje, mudou seu comportamento, moldou as suas crenças. Forte impacto emocional ou repetição. O fato de você repetir, você grava o trem. Ou te machucou tanto aquele trem. A água batendo na bunda. Epa, te machucou tanto que você gravou aquele trem, moldou a sua trajetória. Qual foi a história que mudou a sua trajetória? Forte impacto emocional, repetição. Sua mãe dizendo, tem que estudar, Rio, tem que estudar, Rio, tem que estudar, Rio, tem que estudar, Rio. Você estudou. Minha mãe falava que você tinha que Fala ter aí. a torneirinha de baixo tinha que ter sempre pingar menos que a torneira de cima. Puta que pariu, que Entendeu? sabedoria da porra. Eu vou dizer isso pra Belinha Jorginho, cara. Pra economizar. Então, por exemplo, tá entrando dinheiro em cima, o dinheiro que sai embaixo tem que ser sempre menos que o de cima. Ignorei completamente. Ó, sabedoria, né? Mas gerou um forte impacto emocional em você. Tanto que você sabe que você ignorou. Minha mãe me acordava todo dia de manhã, em vez dela falar assim, acorda, meu filho, vamos pra escola, ela acordava assim, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. Só que o que eu mais lembrava era 6 vezes 6, 36, porque, né, repetia muito. Mas eu lembro que na primeira série eu sabia a tabuada toda. E aí todo mundo tava na tabuada do 1, do 2. Os jantares do 6. Até a quinta série eu nunca tirei um 9,5 em matemática. Massa. Foi só 10. Por quê? Porque a matemática era absurda lá em casa. Né? Meu pai fazia... Ele escrevia no caderninho, pegava régua, fazia... Nossa. Então, e aí você tinha que... Eu ficava lá, com os caderninhos tudo bonitinho, desenhadinho, lá, toda a tabuada. Aí, lá mais pro final, que era quando o nível ia aumentando, que era saltado. Sim, a operação não de era a 3, sequência. saltado, sim. Não era a sequência, não era assim, tipo assim, 1 vezes 4, 2 vezes 4, 3 vezes 4, 4 vezes 4. Não, era saltado, era 2 vezes 5, 7 vezes 8, entendeu? E aí, cara, eu sabia muito a matemática por causa disso. Então, eu detonava em matemática. Agora, as outras coisas que eu era ruim era história, geografia e tal. E depois eu me apaixonei por história, comecei a ler muito história. Quando eu fui pra Inglaterra, que eu vi que tudo que a gente sabia... História. Cara, Era nada. tudo que a gente estudava no Brasil estava mais ou menos maquiado. Olhando pelo lado do velho continente, Aham, entendeu? Olhando pelo lado da história que era ensinada na Europa. claro. Cara, por que a Lei Áurea foi assinada? Porque A narrativa é outra na Europa. a princesa quis assinar. E lá foi assinado, lá no Brasil foi assinado a Lei Áurea porque a Marinha Britânica estava lá e falou, vamos atacar Ou você se assina, você não assinar. Cara, aí eu falava assim, não é possível. Entendeu? Não é possível. Aí, ou você entendeu? assina. E por aí vai. Olha o título desse livro. D-Day. D-Day. D-Day to the German Through Eyes. German Eyes, né? Crazy. É o dia D através dos então, olhos dos um alemães. vídeo que eu vi também ano passado era como os alemães e os japoneses ensinavam a Segunda Guerra Mundial. Porra. O Que tal mundo esse tentou vídeo? destruir. O mundo tentou nos destruir e a gente se defendeu. É. Com certeza. Não vão contar que foi os Estados Unidos que ajudou a reconstruir os dois, né? Não vão contar, isso eles não falam. Eles não vão falar. Não, falam, né? Falam. Tem que falar. Né? Mas é uma narrativa, né? Claro. É uma narrativa. Tudo, cara. Depois que eu saí do país, do Brasil e vou morar É por fora... isso que dizem que a visão, né? Uhum. Bum! Expande o trem, né? Bum! Porque você escuta outras narrativas, outras vertentes. Você começa... Eu me apaixonei, cara. Eu queria ler sobre história, eu queria ler livros dos anos de 1500, 1600, entendeu? Eu me apaixonei por esse negócio de saber algo mais e não simplesmente aquele mundinho fechado. Eu tenho uma fala que o Jorge conhece muito bem, que a gente já conversou muito sobre isso,
As pessoas vivem no mundinho que elas querem viver. Nossa. Stream. Né? Mainstream. Mainstream, né, e por aí vai. Então, assim, eu queria tentar sair do meu mundinho, entendeu? Eu queria, sabe, saber mais coisas e tal. Porém, no dia a dia a gente acaba vivendo o nosso mundinho. Não tem jeito, entendeu? Porque a gente acaba vendo o mundinho. Não dá. Não Só dá que pra expandir tanto. você tem que tentar, todo mundo tem que tentar tirar o pé pra fora. Não é ir lá no bar lá em São Paulo, na Vila Madalena, com o pé pra fora, não. É tirar o pé de fora do seu mundinho. Tenha vários mundinhos. Por exemplo, tá no mundinho da sua família. Pô, mas quando você estiver no mundinho dos seus amigos, procura amigos diferentes de você. Claro. Sabe? Aqui nós temos aqui 3 amigos Visões aqui ecléticas. completamente diferentes. É isso aí. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que estar pisando no mundinho dos outros. A gente tem que estar entendendo. A gente tem que estar entendendo a visão política. Eu sou amigo de pessoas de direita, de extrema direita, eu sou amigo de pessoas de extrema esquerda. Converso com uma boa, navego tranquilamente. Sim. Entendeu? Entendo o ponto de vista dos caras, me coloco no pé dos caras, no sapato dos caras, entendeu? E eu vejo isso de uma forma e falo, beleza, tô entendendo, é assim que funciona. Eu sei o que você quer dizer e tudo e tal. Não importa se eu concordo ou não. Claro. O que importa é que tipo de conhecimento eu posso tirar para mim. Não é me convencer de que aquele outro lado é o melhor. Não. Não é me deixar convencer ou querer me convencer ou querer me bloquear. Claro. Porque senão eu acabo pegando aqui e não escuto nada se eu querer me bloquear. Se eu quiser me convencer, eu vou lá e caio na narrativa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, me colocar no sapato daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, o que aquelas pessoas passam, o que foi o ensinamento que aquelas pessoas tiveram, que receberam durante a vida e por aí vai. Então eu gosto disso, eu navego aí, eu gosto de sair do mundinho, entendeu? Eu gosto de participar de várias narrativas. Na faculdade, tô te ajudando, eu era conhecido como o cara que adentrava todos os grupinhos. A galera CDF, os esportistas, a galera que bebia, os maconheiros, a galera que alternativa. Então, eu tava em todo mundo. Essa habilidade de estar em todos os grupos, inserindo em todos os grupos, é simplesmente essa vontade, é simplesmente a explicação para essa vontade exacerbada de entender todos os mundos. Não é verdade? Porque cada cabeça é um mundo, de fato, cara. E as suas crenças, a maneira... Eu tenho tido essa discussão com a minha esposa, a gente agora vai invadir um universo bem particular, que eu tenho tido essas conversas com a minha esposa e disse, cara, tente parar, tente interromper o ciclo de avaliar o mundo com seus olhos. Tente interromper o ciclo de entender, de esperar que o mundo te responda como você responderia. Esqueça essa possibilidade. Cada mundo é baseado numa crença. As crenças, elas são construídas com base no que você ouviu, sentiu e presenciou ao longo da sua existência, cara. Que foram moldadas através de repetição ou forte impacto emocional. Então você criou uma crença. Eu não bebo. Eu não bebo porque minha mãe repetiu todos os dias pra mim que beber era ruim. Ou porque meu pai era alcoólatra. Ou porque ele bebia demais. Ou porque ele bebia demais e tomou porrada na vida. Então as crenças são baseadas nesse volume de repetição ou no impacto emocional forte que te fez mudar o comportamento. Você se baseou, crença. Mas em contrapartida, você não condena quem bebe. E você tá aqui com a gente. Se relaciona. Você se relaciona. Na verdade, é muito mais fácil o contrário, né? Muito mais fácil tu sentir o preconceito de quem bebe com quem não bebe. Isso. Nossa senhora, cara. É bem pior. A grande maioria, isso aí é alvo de piada o tempo inteiro. Eu não posso confiar, o piadista faz isso, eu não posso confiar num cara que não bebe. Comigo o cara não cresce, né? Comigo é 2 minutinhos ali, o cara já se coloca, eu sou CEO, não interessa, velho. Falou pra mim, mas, cara, aqui não tem, né? Aqui nesse ambiente aqui. Problema. Nós estamos em pé de igualdade, né? É claro. Dentro do que eu estou dizendo ainda, tá? E dentro do fator de narrativas, hoje, estava conversando com um dos caras lá no Cigar Depot, né? E ele é democrata. Ele é democrata, ele era republicano, texano. Uau! Era texano. Dois texanos que eram republicanos até o Trump subir. Eles
deixaram de apoiar temporariamente os republicanos Forte, até eles terem um candidato decente, né? Mas enfim, me chocou bastante. Vão Por escolha do candidato, vão ter o Mas o DeSantis ponto não agora. era esse. O ponto o cara é de viés democrático e o cara tem mais de 45 armas, Oh my God. tá? E aí, olha só, e tinha um veterano na Navy, um Navy retired, um dos caras, e o outro No cara, meio lá, né, galera? 59 anos, né? E ele tava, então, nós estávamos conversando, eu estava mais escutando eles conversarem sobre sabe, eu defendo a Segunda Amendment, o Segunda Amendment, e o outro eu também e tal. E eles começaram a falar de caça, cara. Eles ficaram 1 hora falando de caça. O quanto criava um bond fortíssimo. Caçar juntos. Caçar junto com o bisavô, com o avô, com o filho, com o pai, com o filho. De fato deve criar. É isso aí, não, cria um fato, bond deve fortíssimo, né? Inclusive de ensinar sobre vida e morte. Claro. Entende? Sobre Instinto. Instinto. Um deles falou, Autodefesa. meu pai, se eu desse qualquer tiro que não fosse pra matar um bicho pra comer, nós nunca atirávamos. Muito bom. Enfim, o cara começou a contar isso e eu me dei conta, falando de narrativas aqui, de que no condomínio onde eu morava, um condomínio classe D, classe C pra D, onde eu nasci. C pra D, no Brasil. Porto Alegre. Porto Alegre, C pra D, tá? Cara, a palavra arma, o tiro que a gente escutava todos os dias, a palavra arma, o visual dela, igual a violência. Ponto. É. Ponto. Então tu tem uma... Narrativa aí, hein? Olha, tu nem sabe... Crença. Não, crença. Ah, crença. Crença. Pô, visualizado, E viveu, outra, ninguém te sentiu. explica muito. Sentiu, cara. Ninguém te explica muito, mas é assim, o cara tinha uma arma. O cara era violento. olha só, o cara arma. O cara muda o jeito de falar. Tem quantas gírias tem pra arma numa vila? Ah, Quantas gírias tu conhece pra arma? Eu conheço 5, eu 4. conheço uma Eu dezena, nunca cara. morei Eu numa conheço muito. vizinhança assim. Tá, agora, nada comparado com um cara que mora lá, que só escuta isso o Opa. tempo inteiro. De fato. Ele sabe, cara, esses caras sabem o nome do gatinho. Sim. Eles sabem tudo. Sim. Eles Eles sabem destrincham a arma, eles desmontam, montam a arma, eles destrincham. Ou seja, É parte Né? da vida do cara. então, eu não tava nesse ambiente, né? Mas toda vez que eu vi arma, toda vez que eu vi arma, Igual a violência. igual a violência, nunca vai fazer tudo, jamais deve ter, jamais. Porque eu escutava histórias. Não aprenda, não faz sentido Histórias pra de pessoas que, cara, naquele ambiente lá é cortiço, né? É o cortiço. Ou seja, tu tem uma disputa, Na bala. é briga até alguém cair, ou é bala, né? Então tu sempre associa a bala com the ultimate Sim. decision. Mas não lá. Lá o cara, se o cara tem uma arma, o cara usa. Usa mal, mas usa. Ou seja, então a narrativa é essa. Arma é só pra violência, inclusive nem é a ideia da defesa, é a ideia de ataque. Sim. A arma, então, olha só, a ideia de ataque, de violência, de utilizar como pra qualquer discussão, pra eu provar que eu sou uma selva, pra provar que eu sou melhor. Aqui Esses dois é caras bound. conversando, Aqui é bound. esses dois caras conversando, eu já, claro que depois da minha vida eu fui modificando isso, mas a de hoje foi diferente. Chocante. A de hoje, os caras, eles poderiam ter ficado 12 horas ali, um cara de 75 anos, né, um veterano. Eles poderiam ficar 12 horas ali, que eles iam ter várias histórias pra contar de como é, né? Claro, o cara ter uma AR-15, eu já questiono um pouquinho, né? Outra história. Por quê, né? Inclusive eu perguntei pra ele, mas olha só, tu treina muito, tu usa muito, né? Ele falou, não, ultimamente não, mas durante 30, 40 anos, desde dos 5 até os 55, Uau. 50 anos de experiência, o cara, com 5 anos, o cara tinha. Manuseando arma. E ele me contou uma história Vamos lá. que modificou bastante. Hoje é o meio-dia. Que modificou. Quando você estava lá Era na 2h30. Você Então, gostou disso? Faz não, sentido. mais do que isso, eu tinha que chegar em casa às 4 e era 20 minutos e o cara começou a contar piada, começou a contar E a você história às 13h30. preso na história. 13h30 eu tinha que estar às 4 em casa. E aí o cara contando, eu falei, dá uma aceleradinha, né? Porque senão eu não vou pegar aqui. Ele falou o seguinte, como é que o meu pai fez comigo, e principalmente pra mim agora, ele tem um cofre, uma peça da casa que é só pra arma. Uau. E desde os 4 anos as crianças entram lá normal. Faz parte da vida. Desmistificou completamente a ideia. De violência. Só que ele sempre fala, é covarde se tu utilizar, tu utiliza só pra isso. Todas as vezes que os filhos entram lá, né? E ele me contou daí, mas uma das razões é que várias pessoas vão na casa de outras pessoas e o filho vê uma arminha, nunca viu, vai lá e brinca com a arma, porque será que o outro cara vai ter o mesmo cuidado? Cara, ele falou que ele tem um código que ele troca todo dia, ou seja, as crianças nunca vão entrar ali.
Mas na casa do outro, uma Entra, pessoa, um amiguinho, entra. o cara deixa debaixo da cama. Não tenho o mesmo cuidado que ele. E aí o cara veio e vai brincar. E eles, não, tu sabe o que fazer. Se girar assim, é porque tá aberto, não toca. Tudo que não for a arma nossa, tudo que for não toca. Tu não pode tocar. Não pode tocar. Só na iminência da tua própria risco. Sobrevivência. Então, olha só, cara, em uma hora eles falaram sobre caça, sobre bond, né, sobre conexão com a família, sobre proteção. Aí falaram, olha, no passado, a gente entende, no passado o cara tinha que ter. E ele tá com muito medo que o Trump ganhe. Vai ganhar. Né? Eu Existe um risco. espero que ele... Cara, não posso falar o que eu tô pensando, mas eu espero que os dois sejam impeached antes das eleições. Não Entendeu? Mas de qualquer forma, não quero vou entrar entrar nessa- nesse negócio. Não, porque eu tenho até sou, bem claro nisso, mas essa narrativa, sabe, essa narrativa assim de criar o vínculo, de novo, de criar o vínculo, de usar pra caça, de usar pra proteção da própria casa, de morar no interior, de morar muito no interior, né, e de sentir que, não sei onde é que era, que ele precisava ter claro. O bisavô contou pro avô, contou pra ele que a arma é pra defender. Então aí o cara tem uma ideia, é a defesa porque eu moro aqui. Não é ataque. Isso é aí, defesa. isso aí. É defesa. E desmistificar a arma. Uhum. Tu vê que os caras, ele mudou completamente a narrativa que eu tinha... Que você criou ao longo da vida. Que eu vim criando, que eu vim modificando. Mas hoje, assim, cara, hoje eu vi que faz parte... Clássico, é cultural. Cara, é cultural, ela é da tradição. É criacional. Isso aí. É querer, Hereditário. querer tirar o mate do gaúcho. Isso aí, cara. Vai tirar o mate do hereditário. gaúcho. Tirar a arma do O Texano. cara tá lá tomando água, um mate quente, no 40 graus do Vai Texas. tirar o cafezinho com açúcar do mineiro. Isso aí. Isso aí. Ah, Tirar uma caracé do amigo. Isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês por virem hoje aqui participar do Batedeira Cast. Foi show. De novo aí, ó, dá o like, comenta Tamo aí, junto. escreve aí pra gente o que você achou, o que você não achou, o que você gostou, o que você não gostou, e assuntos que você queira que você queira que a gente converse aqui. Beleza? Valeu, Olha só, galera. até mais, Até a galera. próxima. Valeu. Uhul. Vocês querem deixar algum recado, alguma coisa? ou não? Eu quero dizer que Hilton vai editar isso o mais rápido possível. É isso aí. Então, peraí que eu não mudei a câmera. Você tá falando pra essa câmera aqui. O que eu quero dizer é que Hilton editará isso dentro do time frame que ele se comprometeu, porque a ordem cronológica dos fatos muda tudo. Segunda-feira tá no ar. É isso aí. Segunda-feira que vem, tá no ar. Só pra lembrar que ele vai editar... Peraí que você não aparece nessa câmera. Tem que jogar naquela câmera de lá. Aê! Não, aqui. Aqui. É. Só pra lembrar que ele vai editar tudo que foi dito aqui pra defender uma narrativa, tá? Isso aí! Só avisando que tá condicionado. Ele vai trocar tudo, hein? Não acreditem! Já vou dizer que não, vai ficar praticamente no cru. Porém, eu uso inteligência artificial pra editar. Porém! Ah, Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigadão. Até semana que vem. Até.